Já estamos gravando. Então, muito boa noite, Lucas. Muito boa noite, Ângela, Gisela, Damião. Estamos juntos para mais. Ouso dizer que é um dos dias mais importantes de vocês da química. Que eu vou ensinar um negócio hoje que vai fazer toda a diferença por toda a vida de professores de química que vocês vão ter, que é falar sobre estequiometria. Podem ter certeza disso. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Minha tela. Bem. Quem tiver com áudio, por favor, preciso que vocês me falem se vocês estão enxergando. Tem alguém que tá com áudio que poderia falar para mim? Ou escreve aqui no chat, vocês estão vendo que eu compartilhei? Sim, estamos vendo sim. Beleza, obrigado. Então veja bem, a gente está vendo, é, estamos, né, estudando o último tópico, que é o tópico de mistura e soluções. Na semana passada, nós vimos uma série de conceitos relacionados a soluções e misturas, para ver o que era uma solução, o que era uma solução, né, que era uma mistura homogênea. Vimos também alguns sistemas heterogêneos que poderiam ser misturas, outras que não poderiam ser misturas, porque misturas é uma composição de duas substâncias, né, diferentes, e você pode ter um sistema heterogêneo que não é uma mistura, por exemplo, água em dois estados físicos. Mais do que isso, a gente viu diferentes classificações desses sistemas homogêneos e heterogêneos, ou seja, nós vimos o que era uma solução, o que era uma dispersão, o que era uma, uma suspensão. Tudo isso em função do tamanho das partículas que estão presentes em menor quantidade. Numa solução, essas partículas de menor quantidade são chamadas de soluto, e a de maior quantidade são chamadas de solvente. Se eu estou falando de dispersões ou de suspensões, essa parte que tem das partículas, né, estão em menor quantidade, são chamadas de fase dispersa, e a fase que tem maior quantidade é chamada de fase dispersante. Ou seja, a fase Professor, dispersante. Oi? a Ângela pediu para avisar que a internet dela tá ruim, que ela vai sair e vai tentar voltar. Tá bom, beleza. Tranquilo, obrigado por ter avisado. E a fase dispersa seria então, né? No caso, se fosse a solução, seria o solvente. A fase dispersante, aliás, seria, no caso de uma solução, o solvente. E a fase dispersa, numa solução, seria o soluto. Então, o soluto está para a fase dispersa, assim como o solvente está para a fase dispersante. Ou a parte dispersante, ou a fase dispersante. Nós vamos ver agora uma série de conceitos e de contas que nós precisamos ter conhecimento para poder estudar estequiometria. A primeira é sobre fração molar. É um conceito bastante básico que, né, ele demonstra, na verdade, uma divisão de número de mols de um determinado componente em relação ao total de componentes. Se eu tiver, então, uma mistura de dois componentes, se eu quero saber, você imagina que eu tenho uma mistura, né, de um componente A e de um componente B, né, são uma mistura de dois componentes. Nessa mistura de dois componentes, se eu quero determinar a fração molar desse componente aqui, que é o componente A, eu vou pegar o número de mols de A e dividir pela somatória
de ambos, a somatória do número de mols de ambos os componentes. Se eu quero saber a fração molar de B, eu não preciso repetir essa conta. Porque a somatória da fração de A com a somatória da fração de B, esse total equivale a 1. Esse 1 significa 100%. Então, se eu calculei a fração molar de A e eu subtrair de 1, eu vou achar a fração molar de B. Entendido disso? Entendido, moçada? Muito bem. Aí, veja, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Uma salmoura é composta por 11,7 gramas de cloreto de sódio e 540 ml de água. Qual a fração molar de cada componente? Está pedindo aí. Qual a fração molar de cada componente? Veja que aqui ele vem com uma massa e aqui ele não fala em massa, ele vem em volume. E veja que aqui nós estamos estabelecendo uma conta em função de número de mols. Em função de número de mols. Então, a primeira coisa que nós podemos observar é o seguinte. Primeira coisa é transformar esse 11,7 gramas de cloreto de sódio em mols. É a primeira coisa. Então, para a gente poder fazer isso, essa conversão, nós vamos pegar a massa molar de quem? Do sódio mais a massa molar do cloreto para achar a massa molar do cloreto de sódio. Então, eu vou pegar 23 mais 35,5, isso vai resultar nessa massa aqui, 58,5 gramas por mol. Por isso que eu posso escrever que 58,5 gramas de cloreto de sódio tem, ou está presente, ou representa 1 mol de cloreto de sódio. Mas eu não tenho essa massa, eu tenho essa aqui, 11,7. Então, 11,7 equivale a quantos mols? Então, essa aqui é a minha primeira conta, né? É uma regrinha de 3, é a minha primeira conta. Deu 0,2 mol. Para eu achar o número de mols da água, a gente tem que converter isso daí em massa. Veja que ele deu a densidade. O que é densidade? Densidade acreditem que isso daqui é um D de dado, tá, gente? Acreditem, tenha fé nisso. Densidade é igual massa, né? Massa dividido por volume. Veja, eu tenho o volume de água. Então, para eu transformar o volume em massa, basta eu mudar essa equação aí. Ela vai ficar assim: massa vai ser igual a densidade, né? Densidade vezes o volume. Então, eu vou pegar a densidade. Veja, a densidade é 1 grama por ml. Vou colocar aqui, né? Massa é igual 1 grama por ml. Esse M não é maiúsculo, não, é minúsculo, tá? Vezes o volume. 540 ml. Perceba que eu vou cortar esse ml com esse ml e o resultado vai ser 540 gramas, que é o que está aqui, ó. Veja, se 18 gramas... o que é esse 18 gramas? É a massa molar de água. Como que eu faço isso? Vou pegar aqui, ó, 16 mais 2, porque são 2 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem 1 grama por mol, resultando em 18 gramas por mol. Então, veja, 18 gramas de água equivale a 1 mol de água. 540 gramas de água. Da onde saiu esse 540 gramas de água? Daqui, dessa conta. 540 gramas de água equivale a quantos mol? 30 mol. Muito bem, conseguimos todos os valores. Em termos de número de mol, 0,2 e 30 mol. Fração molar, agora eu vou resolver o que ele está querendo.
Fração molar de cloreto de sódio. 0,2 mols pela somatória dos dois números de mols. Deu 0,0066. Se eu subtrair esse valor de 1, eu vou obter a fração molar de água. Então você veja que você tem uma mistura muito rica em água, pouco rica em sal. Boa noite, Guilherme. Vocês entenderam aí, moçada? Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, Guilherme. Entenderam, moçada? Bem simples, né? Nada Você explicou complicado. o que mesmo, professor? Fala aí de novo. Você explicou o que mesmo? É sobre fração molar. Fração molar. É quando você pega... É o Guilherme que tá falando? Não, né? Cadê? Quem que é o Lu? Quem que tá? É o Lucas? Eu sei, Lucas. Que tá perguntando? Não, né? Então, moçada, não, né? Então, assim, essa questão é a questão da fração molar. Nada mais é do que você pegar o número de mols de um determinado componente, né? O número de mols de um determinado componente e dividir pela somatória do número de mols dos outros componentes. Aqui você tem um exercício, ele te dá a massa e o volume. A massa você vai converter em número de mols. O volume, você converte primeiro o volume em massa através da densidade. Achou a massa, vai achar depois em número de mols. E aí você vai usar a equaçãozinha para achar a fração molar. Sem problema nenhum. Uma outra questão que a gente tem que saber, aqui a gente começa a estudar um pouquinho sobre concentrações, maneira de nós determinarmos valores de concentrações. A primeira delas é determinar o valor da concentração em porcentagem de massa. Essa porcentagem de massa, a gente escreve assim, a porcentagem de massa, massa a massa. Por quê? Você pode ter uma porcentagem, né, de massa, deixa eu escrever aqui, uma porcentagem de massa que pode ser em função de volume, e você pode ter uma porcentagem de massa, como aqui que nós estamos fazendo, ou vamos fazer agora, que pode ser uma concentração de massa, né, uma porcentagem em termos de massa, que não é volume, mas é massa, é uma divisão de porcentagens em que eu vou pegar a massa de soluto e vou dividir pela massa de solução. Então, quando a gente coloca volume, seria volume de soluto pelo volume de solução ou massa de soluto pela massa da solução. O que vem a ser aqui nessa parte, a porcentagem em massa, é uma porcentagem de massa que seria massa, é massa de soluto por massa de solução. Vezes 100 é para sair 100%, para você representar em termos de 100%. Se você não multiplicar isso aqui por 100, você vai ter um resultado fracionário que também não está errado. O que é a massa de solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então veja, uma salmoura é composta por 10 gramas de cloreto de sódio e 500 gramas de água. Aí você vai falar assim, pô, mas quem que é o soluto e quem que é o solvente? Ué, aquele que tiver em menor quantidade é o soluto, aquele que estiver em maior quantidade é o solvente. Então aqui o solvente é água. Veja que aqui eu tenho 10 gramas de cloreto de sódio e 500 gramas de água. Então, se eu pegar 10 gramas, vendo, massa de soluto. O soluto é o cloreto de sódio. E eu tenho 10 gramas, e os 10 gramas estão aqui. Depois eu tenho a massa de solução, que é a massa de soluto mais a massa de solvente. A massa de soluto está aqui, 10. Né? Um minutinho. A massa de soluto está aí. Está aqui a massa de soluto, 10. E depois a gente tem a massa do solvente, 500 gramas. Vamos fazer essa continha, vai dar 1,96%. E aqui deveria estar, aqui, ó, depois desse porcentagem, deveria sair assim, ó, massa. Para a pessoa entender, quando você fizer, ou você estiver escrevendo uma concentração em termos de porcentagem, a pessoa saber que essa porcentagem se refere a uma razão de massa a massa, porque volume e volume não necessariamente é o mesmo valor. Tudo bem aí?
Guilherme, entendeu aí? Professor, você poderia repetir a questão de massa, por favor? Por exemplo, a questão da porcentagem. Uhum. Essa questão da porcentagem é o seguinte. Você imagina a tua casa, que tem pessoas que passam no nervoso, às vezes a pessoa dá uma água com açúcar. Não vamos falar de sal, água com açúcar. Aí você pega um pouquinho, né, uma colher de água de açúcar e coloca num copo com água. Uma colher de água com açúcar, difícil. Você pega uma colher de açúcar e você vai colocar essa colher de açúcar num copo d'água. E você vai misturar. O açúcar vai se dissolver na água. Qual que é a concentração de açúcar lá? Se você, em termos aqui de porcentagem em massa. Você vai pegar a massa de açúcar, aqui a gente está usando a massa de sal, massa de açúcar, e dividir essa massa de açúcar pela massa da solução. O que é a solução? A solução é o solvente que você está usando, que é a água, que você está lá, é a massa de água, mais a massa do açúcar. Você vai fazer essa divisão. Essa divisão vai te dar um valor. Por exemplo, essa divisão aí desse exercício que a gente fez, se eu pegar 10 e dividir por 600, isso daí vai dar essa conta aqui. De 600 não, né? 510. Vai dar 0. Deixa eu colocar aqui. Essa divisão aí, sem o 100, sem esse 100 aqui, ó. Ela vai dar 0,1960. Você arredondar aqui, vai dar isso aqui. 0,01961. Quando eu multiplico por 100, eu vou obter esse resultado aqui. Ó. Então, assim, você não multiplicar por 100 ou você multiplicar, quando a gente olha um resultado como esse aqui, ó, a gente sabe que esse resultado, ele pode, se você pode usar esse resultado como sendo 1,96%. Porque a gente sabe que se eu multiplicar por 100, vai dar esse resultado. E se você olhar aqui qualquer número, gente, 0, alguma coisa, você pode representar, claro que você tem que ver a divisão, mas, né, do que se refere, mas você pode transformar esse resultado em porcentagem. Se você pega a quantidade de filhos que uma família tem, uma família, não é só, eu estou falando, pegar uma família, uma geração, né, de uma família, ou várias gerações. Você pega o seu avô, sua avó, seus tios, seu pai, sua mãe, aí você soma todos os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, soma tudo e aí você vai fazer o seguinte: qual que é a porcentagem de filhos primogênitos em relação ao total de parentes que foram gerados a partir dos seus avós? Vou repetir de novo. Imagine que você está querendo fazer um cálculo. Pegar e verificar o grau de importância na tua família, em termos de porcentagem, dos integrantes da sua família, mas que são irmãos primogênitos, ou seja, são aqueles primeiros filhos dos seus avós. Seriam, no caso de vocês, seriam seus tios. Você somaria, primeira coisa. Ei, Priscila, boa noite. O que acontece? Você somaria, primeiro, somente o número de tios que você tem, ou seja, os primogênitos, e depois você dividiria esse número de tios pelo número total de parentes. Aí você vai somar tios, primos, o próprio avô e avó, etc. É o que a gente está fazendo aqui, se você não levar em consideração 100%. Essa divisão que você vai obter, se ela der uma conta como essa, ou qualquer outro número, pode ser 0,02, 0,03, se você olhar um número como esse, 0,0 alguma coisa, significa que todo esse número que vem depois do zero é um indicativo de 1,96%, porque se você multiplicar por 100, este número aqui, ele vai reverter nesse número em termos de porcentagem. A porcentagem, gente, esse símbolo aqui, ó, matemático, que significa porcentagem,
significa porcento. Porcento. Quando você fala que é 1,96%, né? Deixa eu só apagar que eu vou mostrar o fato que eu estou querendo dizer. Quando você escreve lá 1,96%, significa você escrever também 1,96%. Porcento dividido por 100. Se você fizer essa continha 1,96 dividido por 100, vai dar justamente o resultado que está aqui ao lado. 0,0. Mas que zero mal feito, né? 0,196. Entenderam? Então, esse sinal porcentagem aqui, que a gente fala 10%, 20%, se você quer um número absoluto, basta você pegar o número e dividir por 100, você vai ter o número absoluto que ele está se referindo. Cadê o Guilherme? Entendeu aí, Guilherme? Entendi, professor. Obrigado. Beleza. Entenderam, moçada? Beleza aí? Muito bem. Um minutinho aqui. Caminhando. Agora veja, nós vamos ver um pouquinho da porcentagem em volume. Em volume. Lá nós estávamos vendo em massa, agora nós vamos ver em volume. Em volume, olha só, qual que é a diferença do de massa e o volume? Ué, do volume eu vou pegar o volume do soluto dividido pelo volume da solução. E o volume da solução é o volume do soluto mais o volume do solvente. Antes, eu estava pegando massa do soluto pela massa da solução, que era massa do soluto mais massa do solvente. Então, essa porcentagem é uma porcentagem em relação ao volume. Então, olha só aqui, olha. O álcool, 96 graus, é constituído de 96% de álcool e 4% de água em volume. De água em volume. Qual é o volume de água contido em 1 litro de álcool? Vou repetir de novo. Você tem o álcool, você veja que ele tem, ainda mais nesse negócio de pandemia aí, né, o que falou de álcool em gel, álcool 70%. Agora eu estou falando do álcool 96%. É esse, que está escrito lá, 96 graus. 96 graus significa 96% de álcool. Então ele tem 4% de água. Primeira pergunta, quem que é o soluto nessa mistura? Escreve aí para mim, que eu vou ver aqui. Quem que é? Quem que é o soluto nessa mistura? A água, exatamente. A água é o soluto. Bem, por que a água é soluto? Porque a água está em menor quantidade. A equação que nós temos aqui, olha, é volume do soluto dividido pelo volume da solução. Quem que é o... Bem, o volume da solução é o volume do soluto mais o volume do solvente. Mas ele já está me falando aqui, veja bem, que ele quer saber qual é o volume de água contido em 1 litro de álcool 96%. Ou seja, ele já está me dando o volume de solução. Ele está falando que 1 litro, você tem 1 litro de álcool 96%. Lembrando, álcool 96% não é só álcool. É álcool que tem 96% de álcool e mais 4% de água. Então, ele está falando já da mistura. Então, esse 1 litro, aliás, né? Tem um erro gravíssimo aqui, né? Que aqui, calma aí, que vocês não estão vendo. Pior que se eu sair agora, calma aí. Calma aí. Vamos manter. Ver se eu consigo alterar isso.
Ixi, acho que não consigo, não. Não consigo. Tá bom. Vou acertar aqui mesmo. Tem um erro gravíssimo, que é 1000. Então, veja. Aqui ele já está falando que o volume da solução é 1 litro. 1 litro são 1000 ml. Beleza? A porcentagem, ele está querendo saber qual que é o volume de água dessa mistura. O volume de água está aqui, ó, é o volume de soluto. Está aqui, ó, o volume da água. A porcentagem de água, veja, se você pega o volume da água e divide pelo volume total da solução, isso equivale à porcentagem de água lá na sua solução. E a gente já sabe que é 4%, tá aqui o valor, 4%. Então, se eu fizer essa conta aqui, significa o seguinte, é 4 vezes 1000 e isso aqui vai ser igual a 100, nossa, 100 vezes o volume de água. Volume de água, H2O. E aí, se a gente fizer essa conta, esse 100 aqui vai passar a dividir nessa conta, vai sobrar os 40 ml. Você encontrou que em 1 litro de álcool 96% tem 40 ml de água. Tudo bem? Difícil isso? Tranquilo, né? Veja, eu falei para vocês de fração molar, concentração em termos de massa, porcentagem em termos de massa, e concentração em termos de porcentagem volume. Continuando. Essa equação é uma equação que vocês têm que saber, não pode esquecer. Aliás, o químico, essa eu acho que pode esquecer todas, menos essa. Que é relativamente simples, é uma concentração molar. Por que é molar? É uma concentração mol, número de mols, por volume. Essa é a concentração molar. Número de mols por o volume da solução. Número de mol de soluto pelo volume da solução. O que é número de mols? Número de mols é igual à massa do soluto dividida pela massa molecular ou a massa molar do soluto. Esse N aqui, que é número de mols, equivale a você pegar a massa de soluto e dividir pela massa molar do soluto, vezes o volume da solução, que já estava aqui. Essa equação é extremamente importante. Essa aqui é extremamente importante. Nós sabermos como calcular a concentração de uma solução, a concentração molar. Basta a gente pegar, nós pegarmos a massa do soluto divididos pela massa molar do soluto multiplicado pelo volume da solução. Cadê? Boa noite, Nicolas. Tudo bem, moçada? Então, olha só aqui, olha. Dá uma olhada no exemplo aqui. Ó. Quantos gramas de sulfato de cobre... Uma pergunta antes. Vocês, antes da pandemia, vocês não chegaram a ir no laboratório, não, ou chegaram? Boa noite, Nicos. Vocês chegaram aí no laboratório antes da pandemia? Lucas falou que sim. Mas eu não estou falando antes estou falando no curso mesmo, no curso de licenciatura. Vocês chegaram aí no laboratório?
Só um dia? Um dia, beleza. Nesse um dia, vocês chegaram a fazer alguma coisa sobre concentração? Não, né? Não, isso é excelente, moçada. Não, excelente sim, não no caso da pandemia. É excelente porque eu estou ensinando um negócio que vocês vão ver no laboratório. Porque nem sempre quando eu estava ensinando isso, as pessoas já tinham passado já. Não, tudo bem, sem problema, ô Lucas. Então, assim, esse ponto eu estou explicando, o negócio vocês vão usar no laboratório. Olha só esse exercício aqui. Quantos gramas de sulfato de cobre 2, tá aqui, sulfato de cobre 2, são necessários para preparar 100 ml de uma solução aquosa e ela tem uma concentração de 1 mol por litro. Você imagina que você chegou no laboratório, a professora falou assim para você: ô moçada, prepara aí uma solução para mim, uma solução de sulfato de cobre, tá? Vocês vão preparar 100 ml de solução para mim. A solução de sulfato de cobre, 1 mol por litro. Aí você vai fazer o quê? Você precisa pesar, né, medir uma massa de sulfato de cobre. Você precisa colocar essa massa num recipiente e você precisa inserir lá o solvente, que é a água. Geralmente você coloca isso daí num balão volumétrico. O balão volumétrico lá tem um nível, você olha lá no vidro, ele tem uma marquinha. E você, ao colocar, né, a água, você vai acabar dissolvendo, né, o sulfato de cobre na água. E você vai ver que o líquido, você vai adicionando o líquido até completar a marquinha. Mas mais para frente, o pessoal que vai trabalhar isso com vocês vai falar para vocês que existe o líquido, ele fica ele fica numa curvatura, né? Ele estabelece uma curvatura. E no estabelecimento dessa curvatura, essa curvatura nós chamamos de menisco isso. E esse menisco, ele que é formado em função das interações das moléculas de água com a parede do vidro. Mas enfim, isso aí é necessário para você fazer uma solução. Mas as contas você não precisa saber nada disso, você precisa saber usar essa equação aqui. Então veja bem o seguinte: para eu fazer a solução, eu preciso saber quanto que eu vou medir a massa. A massa de soluto está aqui em cima. A concentração eu tenho, porque ele falou que é 1 mol por litro. O volume de solução eu tenho, ele falou que é 100 ml. A massa molar de soluto eu tenho que calcular, de sulfato de cobre. Eu tenho que pegar o 63,5, tenho que somar o 32 enxofre, 32,1, e tenho que somar o 16 do oxigênio. Isso tudo, o 16 vezes 4, porque eu tenho 4 oxigênios. E somando tudo isso, vai dar a massa molar do sulfato de cobre, que é 195 gramas por mol. Então, se eu pegar aqui a massa molar de soluto, pegar o volume da solução, ou seja, pegar esses dois e passar aqui, olha, multiplicando a concentração, eu vou ficar com essa equação dessa maneira. Massa do soluto massa do soluto vai ser igual massa molar do sulfato de cobre vezes volume aqui é o volume da solução, vezes a concentração. Beleza? A equação vai ficar desse jeito. Então, veja, a massa molar, você tem 159,5 gramas por mol. O volume você tem, é 100 ml, mas presta atenção, nós precisamos ficar muito atentos pelas unidades. Se eu coloco aqui 100 ml, eu não consigo cortar essa unidade com essa aqui, ó. Mas, professor, por que eu preciso cortar a unidade? Porque a unidade final tem que ser uma unidade de massa. Não pode ter mol e não pode ter litro. Então, se eu converter 100 ml em litros, vai ser 0,100 litros. E aí eu vou cortar esse litro com esse litro. Vou cortar esse mol que está na massa molar, né, do sulfato de cobre, com esse mol que é da concentração. E vai sobrar só essa unidade aqui, ó.
E eu vou pegar o 195,5, multiplicar por 0,100 vezes 1, que vai dar 15,95 gramas. Então, aqui você sabe que para você produzir 1 mol por litro de sulfato de cobre, numa quantidade de solução de 100 ml, você vai ter que pesar 15,95 gramas de soluto. Se você pesar a mais ou a menos, você estará com uma concentração ou superior ou inferior àquilo que você deveria preparar. Tudo bem aí? Difícil? Nada, porque esse negócio de concentração não é muito difícil. Agora eu vou entrar numa outra que é um pouquinho mais complicada, mas essa aqui não é difícil, não. Muito bem. Essa é um pouquinho, né? Também não. Que é quando você vai calcular sua concentração em partes por milhão. Se você. Poderia ser até partes por bilhão, mas vamos fazer aqui partes por milhão e partes por bilhão é o mesmo raciocínio que eu vou fazer aqui com vocês. Veja bem. Vocês, quando vocês, né, eu e vocês, muitos de nós, cadê vocês? Muitos de nós já bebemos água nessas garrafinhas PET, já não tomamos? De 500 ml? Com certeza, impossível que vocês nunca tenham bebido água nessas garrafinhas PET aí de 500 ml. Quando a gente compra essa garrafinha, fica esperto agora. Olha para o rótulo dela. Se você não estiver enxergando, tira uma foto e vai um zoom na foto, que lá vai estar a concentração dos minerais presentes na água. E você vai ver que a concentração não está em mol por litro, a concentração não está em porcentagem de massa-massa, muito menos de volume-volume. A concentração que está lá é essa aqui, em partes por milhão. O que significa você ter uma concentração em partes por milhão? Partes por milhão significa, gente, a quantidade de partes de soluto que você tem para 1 milhão de partes de solução. 1 milhão de partes de solução representa 10 a sexta. Partes significa unidade. A gente está no lugar de unidade. Né? Então você veja, se eu tiver 1 grama de soluto para 1 milhão de gramas, isso representa 1 ppm. Se ao invés de ter 1, eu tivesse 4 gramas de soluto para 1 milhão de gramas de solução, representaria essa concentração como 4 ppm aqui e não 1. Beleza? Até aí, algum problema? Até aí, algum problema? O que representa uma concentração em partes por milhão? Representa a quantidade de partes de soluto que você tem lá no seu solvente por 1 milhão de partes de solução. Partes está no lugar de unidade. Então, se eu falo, ó, lá na minha solução eu tenho 1 grama de soluto. Qual que é 1 grama de soluto para 1 milhão de gramas de solução? Precisa ser 1 milhão de gramas. Se eu mantiver lá 1 milhão de gramas, eu estou me relacionando, estabelecendo uma relação que nós definimos como uma concentração partes por milhão. Deixa eu fazer o exercício que vocês vão entender aqui. Ó. Olha só. Quando a concentração do monóxido de carbono está acima de 9 ppm, a qualidade do ar é considerada inadequada. Então, veja bem, a concentração do CO, do monóxido de carbono, não pode estar acima de 9 ppm. Se ela estiver acima de 9 ppm, a qualidade do ar não está adequada. Sabendo que o ar de uma cidade apresenta 0,003% de monóxido de carbono em volume, então ele já está falando que essa porcentagem é em volume.
Qual é a concentração do CO em ppm? Ele está querendo que você calcule, que você converta, né, essa concentração que está em porcentagem em volume para ppm. Como que a gente pode fazer essa consideração? Olha, veja bem. Primeira coisa, nós estamos trabalhando com gás. Trabalhar com gás não faz sentido a gente ficar trabalhando com massa. Faz mais sentido a gente trabalhar com volume. Então, trabalhar com volume, você tem vários tipos de unidade de volume. Você tem litro, você tem galão, você tem as subunidades do litro, mas nós conhecemos mais o litro, então vamos trabalhar com o litro. Tudo bem aí? Aí, veja, ele deu a porcentagem de monóxido de carbono que você tem, né, que está presente no ar de uma cidade. Ou seja, se você tiver um valor total na tua cabeça, veja que ele não explicou aí no exercício, não citou no exercício, porque não tem necessidade. Porque independentemente da quantidade total do volume total de ar que você tiver, essa porcentagem de monóxido de carbono sempre vai vai imperar. Então, a minha definição aqui poderia ser outra, você poderia escolher outra. Eu escolhi um volume de ar como sendo 100 litros. Professor, mas ele não citou isso. Não tem problema dele não ter citado. Volto a dizer, você poderia usar qualquer volume aqui. Qualquer volume, né? Desde que você utilize a porcentagem correta aqui. Veja, ele está falando que no ar, né, no ar aí você tem 0,003%. 3% de monóxido de carbono. Ora, se eu aplicar essa conta, tá? Se eu aplicar esta conta de 0,03% em um volume total, em um volume total de 100 litros de ar, isso vai equivaler a 0,003 litros de monóxido de carbono. Então, em 100 litros, se eu tivesse lá, no local onde ele está, 100 litros de ar, essa concentração 0,03% de monóxido de carbono equivaleria a 0,003 litros. 0,003% equivaleria a 0,003 litros de um total de 100 litros que eu escolhi. Eu quero agora, na verdade eu não quero essa concentração em termos de porcentagem, eu quero em termos de ppm, partes por milhão. Partes por milhão significa a quantidade de soluto que eu tenho para 1 milhão de partes. Aqui a parte é a unidade é litro. Então, veja, se eu tivesse aqui então 10 a 6 litros, que significa 1 milhão de litros, quanto de CO2 eu teria? Se você fizer a conta, você vai ter 30 litros. Ou seja, você teria 30 litros em 1 milhão de litros. Essa relação de um volume qualquer, aqui está 30, poderia ser qualquer um, para 1 milhão de litros, isso é uma relação de partes por milhão. Isso é entendido como sendo 30 partes de monóxido de carbono para 1 milhão de partes de ar. Então, eu poderia escrever que a concentração de CO é de 30 ppm. E se é 30 ppm, está acima do 9 ppm. Ou seja, o ar não está bom, porque acima de 9 ppm você tem um ar que é considerado inadequado. Entenderam? Eu vou fazer mais exemplos com ppm. Entenderam aí, moçada? E aí? Eu não entendi a parte da porcentagem lá, quer dizer, 0,003% e transformou em litro lá. Isso. Você teria que... Veja bem. Veja que no exercício não está falando o total de monóxido de carbono.
aliás, o total de ar que tem lá na cidade. Ele só está falando aqui, ó, sabendo que o ar de uma cidade apresenta. Quer dizer, ele não está falando a quantidade de ar que tem lá. Mas ele fala a concentração que tem. E fala que é volume. Ó. Tá bom. Quer dizer, eu posso definir essa quantidade de ar que tem lá na cidade. Porque pouco importa a quantidade que tem. O que importa é, na verdade, a porcentagem aqui. Então veja, se eu tenho a porcentagem, eu vou aplicar essa porcentagem em cima do volume total. E em cima desse volume total, eu vou converter essa relação para a relação em ppm. Para fazer a conversão de ppm, você só vai ter que colocar 10 à sexta, que é 1 milhão, e achar outro número. Porque esse outro número que você achou já é a quantidade equivalente em ppm. Vamos supor que eu coloque aqui 50 ml. Em vez de 100 ml. 50 ml. 50 ml vezes 0,003%. E isso daqui equivaleria a 0,0. Deixa eu ver aqui. 0,15. Calma aí, deixa eu ver o que eu estou fazendo. 50. É, exatamente. Então, em 50 litros, eu tenho 0,015 litros. Aí eu vou fazer a conta, ou seja, eu estou fazendo outra conta agora. Eu não estou usando esse número e não estou usando esse número. Eu escolhi outro. Eu escolhi outro volume de ar. Escolhi 50 litros, só que em cima desses 50 litros eu tenho que aplicar essa porcentagem. Vai dar 0,015 litros. Agora eu vou fazer essa conta aqui. 10,1 milhão, né, de litros, que é o 10,6, vezes 0,0015. Vai dar 1.500 dividido por 50. Vai dar o mesmo valor, 30 litros. Entendeu aí, Guilherme? Entendeu, Guilherme? Fala aí, mais ou menos. Mais ou menos. Tipo assim, a parte da porcentagem, estou mecânico, tá? Minha cabeça não tem direito. A parte da porcentagem ali, no caso. Vamos imaginar que é o seguinte. Entendi. A porcentagem, você vai fazer o seguinte. 0,03, que eu tô meio que confundindo. Não, eu vou explicar aqui para vocês, peraí. 0,003% equivale a você escrever. Vou escrever aqui embaixo. Você escrever 0,003 dividido por 100. É a mesma coisa. Se você pegar essa divisão aqui, ó, se você pegar essa divisão, e o resultado dessa divisão, e você, com o resultado dessa divisão, você vir aqui, ó, e multiplicar o resultado dessa divisão por 50, entendeu o que eu falei? Você vai pegar o resultado dessa divisão e multiplicar por 50, você vai achar esse valor aqui. Ou você vai vir na sua calculadora, pegar 50, pega lá, pega 50 vezes 0,003. Cadê o sinal de porcentagem aqui? Deixa eu achar o sinal de porcentagem.
Cadê? Eu nem sei se... achei. Porcento. Fecha. Ele nem deixa. 0,003% vezes 50. É isso daí mesmo. 0,003% vezes 50. Não, na calculadora, ele não tá... Que coisa, né? Deixa eu ver aqui. 10% vezes 1000. Não dá mesmo, não. Façam do jeito que eu tô falando. Até eu tenho que aprender a usar a calculadora científica dessa porcentagem aqui, tá? Que a minha calculadora científica, eu tô fazendo uma conta aqui, não tô gostando, não. 0,10 vezes 1000. 100. 1000 vezes 10%. Ele não fecha se for fazer assim. 10%. Só um minutinho, tá, gente? Que eu tô vendo aqui na calculadora se dá pra vocês fazerem. Também não dá. Pode fazer do jeito que eu tô falando, que eu tenho que descobrir até eu como que eu uso essa calculadora, que é o sinal da porcentagem. Se tem um sinalzinho assim, ó, 0,003%, pega esse número 0,003, divide por 100, pega esse resultado e multiplica no valor aqui. Seja 100, seja 50, é o volume da solução que você criou. Esse resultado é que você vai colocar aqui nessa regrinha de 3. Aliás, aqui, né? Colocar na regrinha de 3, você vai resolver a equação da regrinha de 3. Isso aqui nunca muda, porque ela é um sinal, é um valor necessário da parte por milhão. Então, quando você escreve milhão, tem que ser isso aqui. Isso aqui você mesmo que vai estabelecer. Isso aqui é o valor da porcentagem da concentração, precisam te fornecer. A única coisa que você vai fazer a conta é isso aqui. Guilherme, entendeu aí? Pessoal também, entenderam? No caso, ficaria, tipo assim, divisão lá que você fez, ficaria 3 vezes 10 a menos 5, né, no caso, aí vezes Exatamente. 50. Exatamente. Se fosse 10%, vou fazer um número que seja um pouco mais... Imagina o seguinte, que lá não fosse 0,003%, mas se fosse isso aqui, olha, 10%. 10% significa você pegar, equivale, é a mesma coisa que você escrever 10 dividido por 100. Que o porcentagem, já fala, é porcento. 10 dividido por 100 e 10 dividido por 100 é 0,1. Então, se fosse isso, você ia pegar esse 0,1 e ia multiplicar também. Se a conta, né, fosse essa que nós estamos fazendo aqui, você ia pegar esse 0,1 e você ia multiplicar esse 0,1 aqui com os 50 também, aqui. E aí a gente ia achar um valor para colocar no lugar do 0,015. 10% de 50 é 5. Então a gente colocaria 5 litros. Entendeu, Guilherme? Olha só, vou fazer mais exercício sobre partes por milhão. Olha só aqui, ó. Soluções. Um momentinho. Ei, Clarice. Boa noite. Dá uma olhada aqui, ó. Soluções com concentrações de 10 miligramas por litro. 10 miligramas por litro. 10 microgramas por litro e 25 microgramas por ml equivalem a quanto em ppm? É uma mudança só de unidade só. Aqui a gente está trabalhando em miligramas por litro, microgramas por litro e microgramas por ml. Quanto equivaleria em partes por milhão? Veja bem como são as coisas.
Aqui, no primeiro, está falando que é 10 miligramas por litro. Esse M minúsculo, ele representa isso aqui, 10 a menos 3. 10 a menos 3. Então, esse 10 miligramas por litro significa que você tem 10 vezes 10 a menos 3 gramas de soluto em 1 litro de solução. Não é de solvente, não, é de solução. Aí, ele está pedindo para a gente converter isso para ppm. Então, para converter para ppm, eu preciso, aqui está em gramas, nós vamos ter que converter também a solução para gramas para depois fazer a conta. Então, veja, esse 1 litro, eu vou ter que converter esse 1 litro de solução em 1 litro, em massa, porque para ficar gramas e gramas. Para converter esse 1 litro de solvente em massa, eu tenho que achar a densidade. Se a densidade for a densidade da água, 1 litro vai equivaler a 1 quilo, pela densidade da água. E 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então, representaria o seguinte, que em 10 miligramas por litro equivaleria que eu tenho 10 vezes 10 a menos 3 gramas. Novamente, esse 10 a menos 3 é esse M. Então, 10 vezes 10 a menos 3 gramas de soluto está presente em 100 gramas de solvente. Professor, aonde você achou esses 100 gramas de solvente? Estou considerando que você tenha uma densidade. Estou considerando aqui que você tenha uma densidade de 1 kg por litro. 1 kg por litro. Bem, se você tem a densidade de 1 kg por litro, você há de convir comigo. Você tem o valor da densidade. Densidade é massa por volume. Se eu sei o volume, eu vou achar a massa. Foi isso que eu fiz. Agora, você tem a relação 10 vezes 10 a menos 3 gramas de soluto para 1000 gramas de solvente. E se fosse 1 milhão, que a gente quer transformar em ppm? Eu vou ter quanto? 10 gramas de soluto. Então, veja, eu tenho 10 gramas de soluto para 1 milhão de gramas de solução. Novamente está escrito solvente, mas é solução. 10 gramas de soluto em 1 milhão de gramas de solução equivale a 10 ppm. Tudo bem aí? Meus filhos, tudo bem? Deixa eu só falar para vocês, o meu áudio tá ruim, que o Guilherme falou assim que tá pipocando aí o áudio. Guilherme, coloca diesel. Brincadeira, moçada. Esse negócio é sexta-feira é difícil. Não, sexta é difícil. Eu sei, Guilherme, eu sei. Calma aí, pô. Não, vai explodir não. Karma, karma. Na paz, na paz. Vou fazer outra aqui, ó. Deixa eu ver, nem vi se... Ó, vou fazer outra aqui, hein? Vou converter, tá falando 10 microgramas por litro. O que é 10 microgramas? Esse micro aqui, ó, é isso aqui, é 10 a menos 6. Ó. 10 microlitros, esse sinal, né, aqui grego, do microgramas equivale a 10 a menos 6. 10 vezes 10 a menos 6 gramas de soluto está presente em 1 litro. Como você sabe que é 1 litro? Porque está escrito aqui, ó, 10 microgramas por litro. Vou converter esse 1 litro em massa. Se eu usar a densidade 1 kg por litro, 1 litro tem 1 quilo, 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então você tem uma relação aqui de 10,10 a menos 6 gramas de soluto em 1000 gramas de solução. 1 milhão de gramas de solução equivale a quanto de soluto? 0,01 gramas de soluto. Então, significa que eu teria uma concentração, ou seja, essa concentração de 10 microgramas por litro equivaleria a 0,01 ppm. Entendendo aí?
Meus filhos, entenderam? Vou fazer outro. 25 microgramas por ml. Esse sinal, esse sinal aqui do micro, equivale a 10 a menos 6. Tá aqui, ó. 10 a menos 6. Então, quando você tem 25 vezes 10 a menos 6 gramas de soluto, isso daí é está presente em 1 ml. Só que esse M aqui eu já falei, é 10 a menos 3. Tá aqui, ó. 10 a menos 3. Então, você está estabelecendo uma relação. 25 vezes 10 a menos 6 gramas de soluto está presente em 10 a menos 3 litros de solvente. Mas nós precisamos converter o litro para quilo. Está aqui, foi convertido através da densidade. Mas não sei como faz, professor. Ué, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Você pega, então, para achar esse valor aqui em massa, você tem que pegar a densidade vezes o volume. A densidade é 1 kg por litro vezes o volume. Qual que é o volume? 10 a menos 3 litros. E aí eu vou ter o volume, que é 10 a menos 3 kg. Aí eu vou passar de quilograma para grama. Lembrando que quilo, esse Q do quilo, que é minúsculo mesmo, não é maiúsculo, é minúsculo, ele equivale a 1000, 10 a 3. Se você multiplicar 10 a menos 3 com 10 a 3, vai ser o quê? 1. Por isso que está aqui 1 grama. Então, significa que você tem 25 vezes 10 a menos 6 gramas de soluto em 1 grama de solução. 1 milhão de gramas de solução equivale a quantos gramas de soluto nessas condições de proporção? 25 gramas. Então, você tem 25 ppm. Tudo bem, moçada? Tudo bem, moçada? O raciocínio é sempre assim. Se fosse partes por bilhão, a diferença é que não é 1 milhão, é 1 bilhão. Só isso, mas o raciocínio é o mesmo. E se vocês forem ingerir água, pega a garrafinha lá, vocês vão observar que vai estar partes por milhão. Uma outra coisa, veja que até agora nós vimos o quê? Concentrações. Apenas concentrações. Vimos a fração molar, que é uma razão entre número de mols do soluto pelo número de mols da solução. Vimos a concentração em termos de massa, é uma concentração em termos de porcentagem, né? Massa. Vimos a concentração em porcentagem em termos de volume, e vemos a concentração em termos, a concentração molar, que é o número de mols pelo volume, e o último vimos a concentração em termos de partes por milhão. 4 formas de concentração e uma fração molar. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre diluição de soluções. Diluição de soluções. Você imagina que você aí na tua casa, é uma pessoa aí que está nervosa, você vai pegar uma colher de sopa de açúcar, você exagera no açúcar, você enche a colher até transbordar tudo que você imaginar de açúcar. E você vai colocar isso daí num copo, esses copos de 300 ml, esses copos de requeijão. Aí você dissolve toda aquela colherzona lá, né, a grande quantidade de açúcar. Aí você vai dar para a pessoa que está nervosa. Aí a pessoa olha para você e fala assim, você vai querer me matar de diabetes? Aí eu falo assim, porra, mas eu estou tentando ajudar a pessoa, mas tudo bem. Aí você pega o copo, né? A pessoa está nervosa, tem que, né? Tem que entender isso. A pessoa está nervosa, aí você, tudo bem. Você pega o copo, aí você vai ter que diminuir um pouco a concentração de açúcar que está lá. Você tem duas possibilidades. Ou você
ou você joga tudo fora e vai pegar menos açúcar para dissolver de novo, ou você vai diluir essa solução que você tinha e você vai adicionar mais água para poder ficar mais diluída a sua solução. Compreenderam aí, pelo menos, o que significa diluir uma solução? Diluir uma solução significa colocar, aumentar o volume de solvente na mistura. Beleza? Então, veja bem. Se você está aumentando o volume de solvente na mistura, o número de mols de soluto continua o mesmo. A quantidade de açúcar que você colocou lá no copo continua o mesmo. Não vai mudar. Então, se eu chamar de 1 o número de mols de soluto antes de você diluir, e 2 o número de mols de soluto presentes quando você diluiu, esse número vai ser o mesmo. Tem que ser o mesmo, porque você não vai mudar. Você não jogou fora nada que estava lá no copo, só adicionou. Agora, a concentração muda. Por quê? Porque concentração é número de mols por volume. Quando você aumenta o volume, a concentração diminui. É inversamente proporcional à concentração e ao volume. Se você aumenta o volume de solvente, diminui a concentração. Se você diminui o volume, você aumenta a concentração. Então você veja, se um número de mols é igual, seja antes ou depois da diluição, esse número de mols pode ser representado pela concentração vezes o volume. Está aqui, ó, a concentração é o número de mols dividido pelo volume. Se eu passar esse volume multiplicando pela concentração, o N, que é o número de mols, pode ser achado pela concentração vezes o volume. Se eu pegar essa concentração vezes volume e colocar aqui nas equações, eu vou ter concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2 vezes volume 2. E isso aqui é a bendita da fórmula que o pessoal chama assim, CV-CV. Usa o CV-CV porque CV-CV é uma equação de diluição. Tudo bem aí? Meus filhos, tudo bem? Muito bem. Aí veja, vamos fazer esse exercício aqui. Qual é o volume de água que deve ser adicionado a 100 ml de solução? Qual o volume de água que deve ser adicionado a 100 ml de uma solução 1 mol por litro de hidróxido de sódio para torná-la 0,2 mol por litro? Veja, você tem uma solução 1 mol por litro. Você quer que ela vire 0,2 mol por litro. Como que você faz? Você tem que adicionar um volume de água. Eu quero saber qual que é esse volume que eu tenho que adicionar. Então, veja, se eu pegar, lembrando, C1, V1 é a situação antes da diluição, C2, V2 é uma situação pós-diluição. Então, você tem, antes da diluição, uma concentração que é 1 mol por litro, que está aqui, e você tem um volume aqui da solução que é 100 ml. Ele falou que quer transformar a solução para 0,2 mol por litro. Este volume que nós vamos encontrar é o volume da solução, não é o volume de água que eu tenho, ou do solvente que eu tenho que adicionar. Então, eu acho que no final, nessa conta, né, eu acho no final dessa conta, um volume de 500 ml. 500 ml equivale ao volume final da solução. Você já tinha 100 ml aqui ó, no início. Então, para você achar o volume de água ou de solvente que você tem que adicionar, você vai pegar 500 menos 100 ml. E isso vai resultar em 400 ml a ser adicionados. Vou repetir de novo. Esse volume representa o volume da solução. Não representa o volume do solvente. Volume da solução. Representando o volume da solução, você vai encontrar o volume da solução e subtrair do volume inicial da solução, para verificar o quanto mais de água que você vai adicionar lá naquela mistura.
Beleza aí? Isso aí, galera. Os meus filhos chegam essa hora, eles ficam jantando. Ninguém, a boca fica cheia, ninguém. É com o dedo que você tem que apertar aí, meu filho. Fala aí, Patrícia. Então, meu filho. Não é. Isso aí, galera. Eu também vou jantar depois. Veja aí. Não tem problema esse negócio de diluição, hein? É o bendito do CVCV, ó. Não tem problema nenhum. Nenhum. Não vamos fazer exercício depois. Antes de nós descansarmos. O pessoal falou, Patrícia. O trem tá. Hoje o negócio tá pegando. Guilherme também tá sofrendo com a internet. Tá querendo matar o velho. Olha só. Vou fazer antes da gente descansar um pouco aqui. Mistura de soluções. Misturas. Um pouquinho mais complicado, mas também não é nada assim não. Quando misturamos 400 ml de uma solução de nitrato de alumínio, 0,1 mol por litro, a uma outra solução que é de 600 ml de uma solução 0,2 mol por litro de sulfato de alumínio, qual a concentração final de alumínio? Bicho, é típico de exercício. Quando eu era aluno, a professora fazia isso, eu falei, meu Deus, por que que ela tem que perguntar isso? Eu não sei por que eu ficava estressado, cara, mas eu ficava estressado porque o alumínio faz parte integrante da molécula, mas não tem problema, vocês vão ver que não tem problema. Primeira coisa que você tem que entender, você está misturando 400 ml do nitrato de alumínio com 600 ml de uma outra solução. Então, no final, você vai ter 1000 ml de solução. Primeira coisa. Segunda coisa, ele está pedindo a concentração de alumínio só. Como ele está pedindo a concentração de alumínio, é necessário a gente entender o seguinte. Primeiro, qual é a quantidade de alumínio que cada uma dessas amostras aqui produz. Então veja, nitrato de alumínio, 1 mol aqui, que aqui não está aparecendo, mas tem o número 1 mol de nitrato de alumínio, gera 1 mol de Al3. Mais 1 mol de sulfato de alumínio gera 2 mols de alumínio. E isso faz a diferença na hora de a gente montar a equação que eu vou montar agora. Nós estamos montando, e eu preciso saber, o número de mols final de alumínio para achar a concentração final de alumínio. O número de mols do alumínio no final vai ser o número de mols de alumínio oriundos do nitrato de alumínio e o número de mols do alumínio oriundos do sulfato de alumínio. Ah, mas por que você está colocando esse número 2? Porque o sulfato de alumínio ele produz 2 vezes mais alumínio do que esse aqui, pô. Então, esse número 2 tem que acompanhar esse número de mols aqui. Ah, mas por quê? Porque 1 mol de sulfato de alumínio gera 2 mols de alumínio 3+. E eu estou pegando o número de mols de alumínio que o sulfato de alumínio produz. É a primeira coisa, entender que o número de mols, entender que o número de mols de alumínio total é a somatória do número de mols de alumínio oriundos do nitrato de alumínio e o número de mols de alumínio oriundos do sulfato de alumínio. Professor? Pode falar, Guilherme. Tá baixinho, Guilherme, eu tô te ouvindo. Calma aí. Não tá baixinho, não. Acho que o problema sou eu aqui. Peraí. Pode falar, que agora eu vou te ouvir melhor. Gasolina seria um de baixo, não seriam 2 moléculas de alumínio, não? Duas moléculas. Duas moléculas, você falou? Aí 2 ali embaixo. Ali. Esse 2 aqui, ó. É, no de baixo. Ah, esse aqui? É, o AL2. Deixa eu ver aqui. Me fala onde que tá, que você tá vendo o erro. Aí onde você vê, você botou uma molécula de alumínio de cima
Sim. E o de baixo, uma molécula de alumínio também, só que não tem o 2 ali, não significa não. Não, aqui não, mas olha só. Aqui está falando, né? Um mol de nitrato de alumínio equivale a um mol de alumínio 3+, correto? É, só que lá antes da segunda ali, antes da reação, não é a Ah, N2? 0,2? Não, a N2 ali. L2, deixa eu ver aqui. É isso aqui que você está falando, né? Isso, não seria duas moléculas, não é? Mas são dois. Não, não são duas moléculas. É um mol de sulfato de alumínio que produz, quando dissolve ele, dois íons, 2 mols de íons a alumínio 3+. A outra molécula não. A outra molécula gera apenas 1 mol de íons alumínio 3+. E eu estou somando o alumínio oriundo dessa aqui, desse sal, e o alumínio oriundo desse outro sal. São dois sais diferentes. Ah, sim, entendi agora. Então são dois sais, não é um sal. Não são apenas dois sais. Oh, meu Deus. Não são apenas. Nem tá certo falar isso. Não é que eu estou tratando apenas de um sal. Eu estou tratando com dois sais. São duas soluções diferentes de moléculas diferentes. Ah, entendi. Ó, moléculas diferentes. Aqui eu tenho nitrato de alumínio e aqui eu tenho sulfato de alumínio. Beleza? E esse 2 que está aqui do sulfato de alumínio, é porque no sulfato eu produzo 2 mols de alumínio 3+. Por isso que tem esse 2 aqui, ó. Ah, por que não tem aqui na frente? Porque eu não estou gerando. Cada 1 mol de nitrato de alumínio gera 1 mol de Al3. Por isso que eu não preciso colocar 2, ou 3, ou 4, ou qualquer outro número. Tudo bem? Cadê o senhor? Tudo bem, gente? Beleza. Outra coisa, continuando aqui. O número de mols, eu já falei para vocês lá atrás, número de mols, bem, primeiro, eu falei que concentração, ela pode ser escrita como sendo igual. Número de mols é um N dividido pelo volume. Então, eu posso escrever o número de mols como sendo igual a concentração vezes o volume. Por isso que nessa equação aqui eu posso escrever concentração vezes volume final, concentração vezes volume do sulfato do nitrato de alumínio, concentração versus volume do sulfato de alumínio. Eu estou substituindo no lugar do N, concentração e volume. Aí, veja, eu só substituí agora as informações que eu tenho. Porque, veja, eu tenho o volume final da mistura, é 1000 ml, está aqui. Como você sabe que é 1000 ml? Ué, estou somando 400 ml com 600 do outro. Aqui eu estou falando do nitrato de alumínio. Nitrato de alumínio, a concentração, ele informou do nitrato de alumínio, 0,1 mol por litro. Está aqui, ó, 0,1 mol por litro. O volume da solução de nitrato de alumínio, está aqui, 400 ml. Aqui. Eu vou colocar aqui, 400 ml. Mais 2 vezes. O 2 eu já falei de onde que saiu. 2 saiu desse 2 aqui. Concentração da solução de sulfato de alumínio. Agora está falando de sulfato, não é do nitrato, de sulfato. Concentração de sulfato, cadê? 0,2 mol por litro. Tá aqui, ó, 0,2 mol por litro. Vezes, aqui então, volume da solução de sulfato de alumínio. O volume da solução de sulfato de alumínio, 600 ml. Tá aqui, ó, 600 ml. Aí, eu fazendo a conta, né, que agora eu vou fazer a conta, porque eu quero achar esta concentração aqui, que ele está me pedindo, ó. Qual a concentração de alumínio? Vou fazer essa conta, vou fazer essa multiplicação, vai me dar um número. Vou somar com o resultado dessa outra conta, né? Essa 2 vezes 0,2600, e dividir por 1000. Quando eu faço isso, a concentração vai dar 0,28 mol por litro. Tudo bem, gente? Então, olha, nós vimos aí fração molar, concentração em termos de porcentagem, massa-massa, volume-volume, concentração normal, que é a concentração molar, é número de mols dividido pelo volume, concentração em termos de ppm, que nós vimos,
E depois nós acabamos de ver aqui questões de diluições e soluções, o famoso CVCV, e misturas de soluções, a concentração em misturas. Vou dar um intervalinho para vocês aí de 15 minutos, daqui a pouco a gente volta, beleza? Vocês têm alguma dúvida? Até agora? Bilhões, né? Vamos descansar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, moçada. Então, finalizando aqui a primeira parte da gravação.